Nessa aula de hoje, iremos falar sobre senoides e fasores. Nós iremos começar o nosso estudo em corrente alternada. Em 1800, se iniciou a batalha entre a corrente contínua e a corrente alternada, que possuíam seus defensores entre os engenheiros elétricos da época. Como a corrente alternada é mais eficiente e econômica para a transmissão por longas distâncias, os sistemas CA acabaram vencendo essa batalha. Essa questão de transmissão por longas distâncias é por conta dos transformadores. Com os transformadores, é possível elevar ou abaixar a tensão de corrente alternada de uma forma muito simples, coisa que não é possível em corrente contínua. Então, quando eu aumento o nível de tensão, eu vou conseguir transportar maior potência, maior energia com menor corrente. E nós sabemos, se eu tenho uma menor corrente que atravessa os condutores, eu tenho uma perda de energia menor, porque a energia dissipada nos condutores é RI². Quanto menor for essa corrente, menor vai ser o desperdício de energia nesses condutores. Transmitindo energia em altas tensões é um jeito mais econômico. Ao estudarmos circuitos em CA, estaremos particularmente interessados na excitação senoidal com variação no tempo, ou simplesmente excitação por uma senoide. Então, a senoide é um sinal que possui uma forma da função seno ou cosseno. Então, o formato da função seno ou cosseno é chamado de senoide. É uma onda que oscila de mais para menos, como um seno ou cosseno. Estudaremos ondas senoidais por diversos motivos. Entre elas, o fato de que é mais fácil ser gerado e transmitido. Se nós olharmos a energia gerada em um gerador, ela vai sair no formato senoidal. Então, por isso nós estudamos utilizando esse formato. Além disso, a análise de Fourier trata de somas de sinais senoidais. Ainda são tipos de sinais fáceis de serem tratados matematicamente. Por exemplo, sua derivada ou integral são elas próprias. A resposta continua sendo um sinal senoidal. A alimentação senoidal produz tanto uma resposta transitória quanto uma resposta em regime permanente. Iremos tratar no regime estacionário senoidal, quando a resposta transitória pode ser ignorada. Consideremos a tensão senoidal V de t igual a Vm seno de ômega-t. Então, esse Vm vai ser a amplitude da senoide, porque o seno, a função seno, ela vai de 1 a menos 1. Quando eu multiplico por Vm, ela vai de Vm a menos Vm. O ômega é a frequência angular e vai ser dada em radianos por segundo. Ômega-t vai ser o argumento da senoide, que eu vou fazer seno de ômega-t. Então, temos a tensão V de t igual a Vm seno de ômega-t. Então, a função pode ser dada em π, 2π, 3π, 4π, que são os pontos que nós temos. Ela vai se repetir a cada 2π, que é o período dela, ou eu posso dividir em períodos. Então, na metade da onda eu tenho t sobre 2, que é o período sobre 2. Ou na onda completa eu tenho um período. Então aqui fica evidente que a senoide se repete a cada t segundos. Portanto, t é chamado de período da senoide. A partir dos dois gráficos da figura, observamos que ômega-t vai ser igual a 2π. Então a função seno ou cosseno, ela se repete a cada 2π, que é o ciclo completo. Nós temos então que o período dela vai ser dado a cada 2π, que é quando ela sai do ponto e chega nele mesmo. O fato de V de t repetir-se a cada t segundos é demonstrado substituindo-se t por tzinho mais tzão. Na equação 1, então a gente vai obter que a tensão de tzinho mais tzão vai ser igual ao Vm de seno de ômega-t de t mais t. Isso vai ser igual ao Vm seno de ômega t mais 2π sobre ômega. Ou seja, Vm seno de ômega-t que vai ser igual a V de t. Então isso mostra para a gente que ele é uma função periódica. Então a função V de t mais o período vai ser igual a função original V de t. Ou seja, V apresenta o mesmo valor em t mais t que aquele em t. Isso diz que V de t é periódica. Então, em geral, a função periódica é aquela que satisfaz o f de t vai ser igual ao f de t mais n período, n tzão, para todo t e para todos os inteiros n. O inverso do período é o número de ciclos por segundo, conhecido como frequência cíclica f da senoide. Então, consequentemente, essa frequência f vai ser 1 sobre t. Então, a partir das equações 2 e 5, a gente vai ter que ômega é igual a 2πf. Enquanto ômega é em radianos por segundo, f é dado em hertz. Consideremos agora uma expressão mais genérica para a senoide. Então, nós temos um V de t igual a Vm seno de ômega-t mais um φ. Esse ômega-t mais φ é o argumento e f é a fase, onde ômega-t mais φ vai ser o argumento da função seno, enquanto φ vai ser a fase dessa função. Tanto um quanto o outro podem ser em radianos ou em graus. Então vamos analisar as duas senoides a seguir.
A gente tem a V1 de t, que vai ser igual a Vm seno de ômega t, então a fase dela aqui vai ser zero, né? Porque seria Vm de seno de ômega t mais zero. E o V2 de t, que vai ser igual ao Vm seno de ômega t mais φ. Ou veja, ela tem uma fase φ. Qual que vai ser a diferença entre essas duas ondas? Vejam, a função seno ela começa em zero. Então essa função 1 ela vai começar aqui no zero e vai seguir um seno bonitinho, onde vai ter metade do período em π e a onda completa em 2π. Quando eu tenho tempo igual a zero, vai ser seno de φ, ou seja, ela vai começar um pouco mais à frente dessa onda aqui, V1. Então, olha, ela vai começar com o ângulo φ. Ela vai ser zero quando tiver um ômega t igual a menos φ. Então, olha, o zero dele está no ômega φ igual a menos φ. Enquanto isso, eu vou ter em tempo igual a zero essa diferença de φ. Então, as duas vão estar defasadas. Porque essa tem fase zero e essa tem fase φ. Qual vai ser essa defasagem entre as duas ondas? φ. Então, V2 é de estar adiantado em relação a V1 ou V1 é de estar atrasado em relação ao V2. Porque vejam, essa aqui ela começou antes. Então é como se essa linha começasse daqui para lá. Então, onde as ondas fossem para a esquerda. Então, olha, quem começou primeiro? V2. V2 está adiantado em relação a V1. O ponto de partida de V2 nessa figura ocorre primeiro no tempo. Dizemos que V2 está avançado em relação a V1 em φ, ou que V1 está atrasada em relação a V2 em φ. Se φ diferente de zero, também podemos dizer que V1 e V2 estão fora de fase. Se φ igual a zero, então V1 e V2 estão em fase. Em fase porque estão juntinhas, tendo seus máximos e mínimos no mesmo instante. Podemos comparar V1 e V2 dessa maneira, pois operam na mesma frequência e não precisam ter a mesma amplitude. Então, essa comparação de atrasado e adiantado é válido quando as ondas possuem a mesma frequência. Como eu tenho V1 e V2 com a mesma frequência, é válido a gente falar que V2 está adiantado em relação a V1. Uma senoide pode ser expressa em termos de seno ou cosseno. Ao compararmos duas senoides, é indicado que expressemos ambas como seno ou então como cosseno, e com amplitudes positivas. Isso pode ser conseguido usando-se as seguintes identidades trigonométricas. Que aí vai o seno de A mais B e o cosseno de A mais B. Então, o seno de A mais B é seno A cosseno B, mais ou menos cosseno A seno B. E o cosseno de A mais ou menos B vai ser igual a cosseno A cosseno B, menos mais seno A seno B. Com essas identidades, fica fácil demonstrar que o seno de ômega t mais ou menos 180 é igual a menos seno de ômega t. O cosseno de ômega t mais ou menos 180 é igual a menos cosseno de ômega t. E se for a variação de 90 graus, para o seno temos mais ou menos cosseno de ômega t, e para o cosseno temos menos mais seno de ômega t. Então sempre vamos representar como positivo e seno ou cosseno. Podemos usar o método gráfico para relacionar ou comparar senoides como alternativa em relação ao emprego das identidades trigonométricas apresentadas. Então é como se fosse o ciclo trigonométrico, e nós temos aqui o cosseno no eixo horizontal e o seno aqui no eixo vertical. Então a diferença aqui, olha, cosseno de ômega t com menos 90 graus, eu tenho seno de ômega t. E aqui nós temos seno de ômega t menos 180, que vai ser igual a menos seno de ômega t. Então mudo o sentido desse seno. A forma gráfica pode ser utilizada para somar duas senoides. Então, para somar A cosseno de ômega t e B seno de ômega t, vamos considerar então que A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t vai ser igual a um C cosseno de ômega t menos θ. Onde esse C vai ser igual a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, e o θ vai ser a tangente menos 1 de B sobre A. Então vamos analisar a forma gráfica aqui. Olha, temos o cosseno e o seno. Esse C vai ser o resultante da soma dos dois. Como eu tenho B seno de ômega t e A cosseno de ômega t, eu tenho o módulo A, módulo B. Para tirar o módulo de C, eu faço raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Para achar esse ângulo θ, eu faço arco tangente de B sobre A. Por exemplo, podemos somar 3 cosseno de ômega t e menos 4 seno de ômega t, conforme nos mostra a figura B, e obter 3 cosseno de ômega t menos 4 seno de ômega t, então tenho 3 e menos 4. O módulo vai ser 5, que é raiz quadrada de 3 quadrado mais 4 quadrado, é 25, raiz quadrada sobra 5. E para encontrar esse ângulo, eu vou fazer o arco tangente de B sobre A. Então vai ser o arco tangente de 4 sobre 3. Assim eu vou encontrar este ângulo de 53,1 graus. As senoides são facilmente expressas em termos de fasores, que são mais convenientes de serem trabalhados que as funções seno e cosseno. Então o fasor é um número complexo que representa a amplitude e a fase de uma senoide. O número complexo z pode ser escrito na forma retangular como sendo z igual a x mais jy. O j vai ser raiz de menos 1. Em cálculo é comum usar i.
Nós não utilizamos I para não confundir com a corrente. Então, na elétrica, nós utilizamos J. Então, J é nosso número complexo, que vale raiz de menos 1. X vai ser a parte real de Z e Y vai ser a parte imaginária de Z. O número complexo Z também pode ser escrito da forma polar ou exponencial. Então, aqui nós temos Z vai ser igual a R fase φ. Então, aqui nós temos o módulo e esse tracinho é dito como fase. Ele é literalmente eu pegar e fazer um traço assim e colocar o φ dentro. Então, é R fase φ, ou R elevado a J φ. R vai ser a magnitude de Z e φ vai ser a fase de Z. Nota-se que Z pode ser representado de 3 maneiras. Então, tem a forma retangular, polar e exponencial. A retangular eu tenho ponto x e y definido. Vamos olhar na figura. Temos aqui, ó, esse pedaço vale x e esse pedaço vale y. Então, olha, aqui é o eixo imaginário, o eixo vertical, e horizontal é o eixo real. Na forma polar, eu vou ter o módulo R, fase, φ. E na forma exponencial, basicamente a mesma coisa que a forma polar, onde eu tenho um módulo E elevado a Jφ, que vai ser a nossa fase. Dados x e y, podemos obter R e φ como segue. O R vai ser raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E o φ vai ser a tangente menos 1 de y sobre x. Por outro lado, se conhecemos R e φ, podemos obter x e y como x igual a R cosseno φ e y igual a R seno φ. Portanto, Z poderia ser escrito como indicado aqui, ó. Z vai ser igual a x mais jy, que é igual a R fase φ, que vai ser igual a R que multiplica cosseno φ mais J seno φ. Essas relações de y igual a R cosseno φ, ao encontrar o módulo, eu consigo montando este triângulo aqui. Então, ao montar esse triângulo, eu faço as relações. Se eu tenho módulo e fase, é fácil achar quem que é a parte imaginária e a parte real. Se eu tenho a parte real e imaginária, eu consigo achar o módulo e consigo achar o ângulo. Então, qualquer dois dados que eu tiver desses 4, eu consigo encontrar os outros 2. A adição e a subtração de números complexos são mais bem realizadas na forma retangular. A multiplicação e a divisão são mais bem efetuadas na forma polar. Então, vamos considerar os números complexos Z, Z1 e Z2. Na adição, Z1 mais Z2, eu vou separar o que é parte real do que é parte imaginária e vou realizar a soma. A mesma coisa eu irei fazer na subtração, só que ao invés de realizar a soma, eu realizo a subtração. A multiplicação de Z1 e Z2 vai ser igual à multiplicação dos módulos e à soma das fases. A multiplicação é bem mais fácil na forma polar. Eu vou multiplicar os módulos, somar as fases. Na divisão, eu divido os módulos, subtraio as fases. Então, é Z1 dividido por Z2, fica módulo de Z1 dividido por módulo de Z2, fase de Z1 menos fase de Z2. Bom, o inverso, eu inverto o módulo e mudo o sinal da fase. Raiz quadrada do módulo, pego a fase e divido por 2. Conjugado complexo é o que tem um asteriscozinho. O que eu vou fazer é mudar o sinal da fase. Então vai ficar x menos jy ou R fase menos φ. Observe que do inverso, 1 sobre j vai ser igual a menos j. A ideia da representação de fasor se baseia na identidade de Euler. Então, em geral, E elevado a mais ou menos Jφ vai ser igual a cosseno de φ mais ou menos J de seno de φ, que demonstra que podemos considerar cosseno de φ e seno de φ como as partes real e imaginária de E elevado a Jφ. Podemos escrever, então, cosseno de φ é igual a parte real de E elevado a Jφ e seno de φ vai ser igual a parte imaginária de E elevado a Jφ, onde RE e IM significam a parte real D e a parte imaginária D, respectivamente. Dada a senoide V de t igual a Vm cosseno de ômega-t mais φ, usamos a equação anterior para expressar V de t como sendo Vm cosseno de ômega-t mais φ, que vai ser igual à parte real de Vm E elevado a J ômega-t mais φ. Ou o V de t vai ser igual à parte real de Vm E elevado a Jφ E elevado a J ômega-t, separando aqui o Jφ e o J ômega-t. Portanto, V de t vai ser igual à parte real de V elevado a J ômega-t, onde o V vai ser igual a Vm E elevado a Jφ, que vai ser igual ao Vm fase φ. V é, portanto, a representação fasorial da senoide V de t. Como dissemos anteriormente, em outras palavras, fasor é uma representação complexa da magnitude e fase de uma senoide. Considere o gráfico do seno de V E elevado a J ômega-t, que é igual a Vm E elevado a J ômega-φ mais φ do plano complexo. À medida que o tempo cresce, esse seno gira em um ciclo de raio Vm
em uma velocidade angular ômega no sentido anti-horário, como mostra a figura A. Eu tenho esse vetor girando nesse eixo aqui. Então, eu tenho este círculo de raio Vm, que é o módulo aqui deste vetor, e ele vai possuir uma velocidade ômega no sentido anti-horário, girando aqui. Podemos considerar V de t como uma projeção seno-fasorial V é elevado a j ômega t no eixo real, conforme mostrado na figura B. Então, quando ele for girando nesse círculo, ele vai gerando essa onda aqui senoidal. O seno fasorial pode ser considerado como fasor rotacional. Consequentemente, toda vez que uma senoide for expressa em fasor, o termo E elevado a j ômega t está implicitamente presente. Assim, é importante, ao lidar com fasores, ter em mente a frequência ômega do fasor. Então, o fasor nada mais é do que um vetor que gira. Ele é um vetor que ele vai girar em torno do ciclo. Então, ele vai ter um módulo Vm, ele vai girar com velocidade ômega. Então, e ele vai começar com um ângulo de fase φ. Então, o ângulo de fase que ele começa vai ser φ. Ele vai girar e vai gerar essa onda senoidal. Uma vez que um fasor tem magnitude de fase, ou seja, sentido, ele se comporta como um vetor e é impresso em negrito. Então, eu vou escrever o fasor em negrito. Por exemplo, os fasores V, vejam em negrito, vai ser igual a Vm fase φ. E o fasor I, olha em negrito, vai ser igual a Im fase menos θ. Um detalhe que, na escrita do slide, eu não consigo fazer o fase direito, mas na verdade o fase deveria vir até aqui. Deveria englobar o ângulo de fase. Então, esses valores são representados graficamente na figura abaixo. Uma representação gráfica dos fasores é conhecida como diagrama fasorial. Então, tem bastante coisa aqui, mas vamos entender. Lembrando, ambos possuem a mesma velocidade angular, porque senão não faria sentido essa comparação. Eu tenho um Vm com fase φ, vejam, ele está adiantado aqui, por isso a fase φ. E eu tenho Im com fase menos θ, então ele está atrasado em relação ao horizontal. E eu desenho aqui com a magnitude Im e com a magnitude Vm. Como os dois oscilam, eu tenho a oscilação desse cara girando no sentido anti-horário com velocidade angular de ômega. Então aqui só dizendo que para cá eu tenho o sentido de avanço, ou seja, Vm está adiantado em relação a Im, e para cá sentido de atraso, ou seja, Im está atrasado em relação a Vm. Ou mesmo pode se dizer atrasado em relação ao eixo dos números reais, adiantado em relação ao eixo dos números reais. Para obter o fasor correspondente a uma senoide, expressamos primeiro a senoide na forma de cosseno, de modo que ela possa ser escrita como parte real de um número complexo. Em seguida, eliminamos o fator de tempo E elevado a j ômega t, e tudo que resta é o fasor correspondente à senoide. Eliminando-se o fator de tempo, transformamos a senoide do domínio do tempo para o domínio de fasores. Essa transformação é sintetizada a seguir. Então, o V de t ele vai ser um Vm cosseno de ômega t mais φ. A representação na forma fasorial vai ser o V, em negrito, igual a Vm fase φ, olha, englobando aqui a fase. Então aqui temos domínio dos fasores e aqui temos domínio do tempo. Note que na equação acima, o fator de frequência, ou tempo, E elevado a j ômega t, é suprimido e a frequência não é mostrada explicitamente na representação do domínio dos fasores, pois ômega vai ser constante, tanto no caso da corrente ou na tensão do circuito. Quando eu aplico uma corrente ou tensão senoidal em um circuito, a frequência não irá variar. Entretanto, a resposta temporal, se eu for fazer a conversão do fasor para a conversão do domínio do tempo, vai depender de ômega. Por essa razão, o domínio dos fasores também é conhecido como domínio da frequência. Então, temos domínio fasorial, ou domínio da frequência, e a representação do domínio do tempo. Então, no domínio do tempo, eu tenho Vm cosseno de ômega t mais φ. Fasorial, Vm fase φ. Se for Vm seno de ômega t mais φ, eu vou ter Vm φ menos 90 graus. Por quê? Vejam, aqui é cosseno e foi direto. Aqui é seno, então de seno para cosseno, eu tenho uma diferença de menos 90 graus. Então, o fasor, Vm fase φ menos 90. Então, muito importante, quando estiver trabalhando com fasorial, todo mundo fica com cosseno. Então, é uma convenção. O mesmo vale para a corrente. Então, se eu tenho corrente Im seno de ômega t mais θ, vai ser Im fase θ menos 90, porque esse 90 é da conversão de seno para cosseno. A partir das equações 23 e 24, que são mostradas aqui abaixo, temos V de t vai ser igual à parte real de V é elevado a j ômega t, que vai ser igual a Vm cosseno de ômega t mais φ. De modo que dV dt
desta função vai ser igual a parte real de jômega v e elevado a jôt. Isso mostra que a derivada de v de t é transformada para o domínio dos fasores como jômega fasor v. Então, dv de t, que no domínio do tempo, vai ser igual a jômega fasor v no domínio dos fasores. De forma similar, a integral de v de t é transformada para o domínio dos fasores como sendo fasor v dividido por jômega. Então, no domínio do tempo, temos a integral de v dt. No domínio dos fasores, vai ser o fasor v dividido por jômega. Além da diferenciação e integração do tempo, outro importante emprego dos fasores é na adição de senoides de mesma frequência. As diferenças entre v de t e fasor v devem ser enfatizadas. V de t é a representação instantânea no domínio do tempo, enquanto o fasorial v é a representação em termos de frequência ou no domínio dos fasores. V de t é dependente do tempo, enquanto o fasor v não é. V de t é sempre real, sem nenhum termo complexo, enquanto o fasor v geralmente vai ser complexo. Finalmente, devemos ter em mente que a análise de fasores se aplica apenas quando a frequência é constante, e também na manipulação de dois ou mais sinais senoidais, apenas se eles tiverem a mesma frequência. Vamos fazer um exemplo. Calcule os números complexos a seguir. Vamos começar com a letra A. Então aqui nós temos 4 fases 50 graus. Eu vou converter 4 fases 50 graus em coordenadas retangulares. Aí eu vou fazer 40 cosseno de 50 graus mais j seno de 50 graus. Com isso, eu vou obter 25,71, que é o resultado do primeiro aqui, né? 40 que multiplica cosseno de 50, mais j 30,64. A mesma coisa eu vou fazer para o segundo elemento aqui, que é 20 fase menos 30. Então, 20 fase menos 30, eu vou fazer a mesma coisa. Então, 20 cosseno de menos 30 graus mais j seno de menos 30 graus. Isso vai nos dar 17,32 menos j 10. Lembrando que eu encontro isso utilizando aquele triângulo. Eu posso desenhar o triângulo aqui, onde aqui vai ser o módulo, então eu posso botar 20 aqui, e aqui vai ser o ângulo de menos 30 graus, por exemplo. Aí eu vou ter a parte real e a parte imaginária. Somando os dois, então, 40 fase 50 mais 20 fase menos 30 graus, eu vou somar utilizando as partes retangulares. Então, 40 fase 50 graus mais 20. Veja aqui, ó, o fase ele vai englobar todinho o número aqui, que vai ser em graus. Vai ser igual a 43,03 mais j 20,64. Só que eu tenho que tirar a raiz. Tem um meio aqui, né, elevado a meio, que vai ser a raiz quadrada. Então, eu vou converter este número aqui para coordenadas polares de novo. Então, eu vou ter 47,22 fase 25,63 graus. Agora, eu vou aplicar a raiz neste cara aqui. Então, para tirar a raiz quadrada aqui, né, que é elevado a meio, então isso aqui tudo elevado a meio, eu vou tirar a raiz quadrada do módulo e eu vou dividir a fase por 2. Ou seja, nós vamos ter 6,91, que é a raiz quadrada de 47,22, fase 12,81 graus, que é 25,63 dividido por 2. Na letra B, vamos fazer lá rapidinho aqui embaixo, eu tenho bastantes números. Na letra B, o que nós temos que fazer é esta divisão aqui. Então, quando eu tenho o complexo conjugado, eu vou mudar o sinal aqui da parte imaginária. E este cara aqui eu tenho que converter para coordenadas retangulares para poder somar com este cara também em coordenadas retangulares. Então, soma e subtração, coordenadas retangulares. Multiplicação e divisão, coordenadas polares ou forma fasorial. Então, este cara eu vou mudar o sinal, fica positivo. E aqui eu vou converter este carinha aqui para coordenadas retangulares. Ele vai ser 8,66 menos J5. Então,
isso vai ser igual a este número aqui. Então, nós vamos ter 8,66 menos J5 mais 3 menos J4. Em cima aqui, então, nós teremos 11,66 menos J9. E na parte de baixo, eu posso fazer distributiva e eu vou encontrar menos 14 mais J22. Agora, como eu tenho uma divisão para realizar aqui, eu tenho que converter estes dois números em coordenadas polares ou na forma fasorial. Então, assim, eu vou colocar 14,73, menos 37,66. Como eu cheguei neste número, eu transformei 11,66 menos J9 na forma fasorial. E o denominador vai se tornar 26,08 fase 122,47 graus. Ou seja, esta divisão será igual a módulos dividindo e fases subtraindo. Então, aqui eu tenho a divisão, aqui eu tenho a subtração. Vai ser igual a 0,565 fase menos 160,13 graus. Um outro exemplo, determine as senoides representadas pelos fasores seguintes. Temos o fasor corrente e tensão, o corrente vale menos 3 mais J4 ampere, e o fasor tensão vale J8 elevado a menos J20 graus. O fasor corrente, eu vou transformar ele na forma fasorial, tirando o módulo, 3 com 4 nós temos 5, e a fase vai ser 126,87 graus em ampere. Lembrando, se tiver alguma dúvida, basta montar aqui aquele triângulo. Então, não estou importando aqui se eu tenho parte positiva ou negativa, simplesmente colocando aqui, ó, parte real vale menos 3 e parte imaginária vale 4. Então, eu tenho aqui o módulo, então eu tenho o módulo desta corrente, e aqui eu tenho o ângulo. Como eu faço para encontrar? Simplesmente as operações trigonométricas aqui, não é? Agora, para encontrar o fasorial da tensão, como eu tenho J8 elevado a menos 20 graus, eu tenho J8 fase menos 20 graus. Ainda sobrou esse J. Só que agora, quem que é J? J vai ser igual a 1 fase 90 graus. Por quê? Vamos pensar lá no ciclo trigonométrico. Eu tenho esse cara como eixo imaginário e aqui como eixo real. Então, o J ele tem módulo 1 e ele está a 90 graus. Então, eu tenho aqui, ó, 1 fase 90. Então, substituindo, eu tenho 1 fase 90 graus, que multiplica 8, fase menos 20 graus. O que eu vou fazer aqui? Multiplico os módulos, somo as fases, ou seja, a tensão vai ser 8 fase 70 graus volt. Se a corrente através de um resistor R for I igual a IM cosseno de ômega t mais φ, a tensão nele será dada pela lei de Ohm como segue. V vai ser igual a IR, que vai ser igual a R que multiplica IM cosseno de ômega t mais φ. Na forma de fasores, essa tensão vai ser V igual a R IM fase φ. Porém, a representação fasorial da corrente é I igual a IM fase φ. Logo, a tensão fasorial V vai ser igual a R que multiplica o fasor I. Então, eu tenho uma corrente atravessando um resistor com uma dada tensão, eu tenho V igual a IR, ou R que multiplica I, tanto na lei de Ohm quanto na parte fasorial. Vejam que esse aqui é o fasor tensão e o fasor corrente, eles vão girar juntos, eles estão em fase. Para o indutor L, suponha que a corrente através dele seja I igual a IM cosseno de ômega t mais φ. A tensão do indutor é L dI dt. Ou seja, vou derivar esse cara aqui e vai ficar menos ômega L IM seno de ômega t mais φ. Relembrando que menos seno de ômega A vai ser igual a cosseno de A mais 90 graus. Com isso, podemos escrever a equação como sendo V vai ser igual a ômega L IM cosseno de ômega t mais φ mais 90 graus, que pode ser transformado no fasor ômega L IM φ fase 90 graus. Simplesmente, eu vou pegar o módulo e a fase e vou tirar aqui a parte oscilatória. Porém, IM fase φ igual ao fasor I. Ainda, E elevado a J 90 graus vai ser igual a J. Logo, eu vou ter que a tensão fasorial V vai ser igual a J ômega L
corrente fasorial I. A tensão e a corrente estão 90 graus fora de fase. A corrente está atrasada em relação à tensão. Então, quando eu tenho, no domínio do tempo, uma corrente atravessando o indutor com tensão V, essa tensão V vai ser igual a L dI dt. No domínio da frequência, eu tenho que a tensão fasorial vai ser igual a J ômega L, corrente fasorial. Vejam, eu tenho a tensão 90 graus adiantada em relação à corrente. Este fasor, como todos os outros, ele vai girar aqui no sentido anti-horário com velocidade de ômega, e ele vai começar aqui com esse ângulo φ, que é o ângulo da corrente. Vejam, tem o ângulo da corrente que foi indicado aqui em cima, e a tensão está 90 graus adiantado em relação a esta corrente. Para o capacitor C, suponha que a tensão nele seja V igual a Vm cosseno de ômega t mais φ. A corrente através do capacitor é I igual a C dV dt. Seguindo as mesmas etapas realizadas para o caso do indutor, nós vamos obter que o fasor I vai ser igual a J ômega C, o fasor V. Ou seja, o fasor V vai ser igual a fasor I dividido por J ômega C. Demonstrando que a corrente e a tensão estão 90 graus fora de fase. A corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão. Então, nós temos uma corrente que atravessa um capacitor de capacitância C, que possui uma tensão V. Esta corrente I vai ser dada por C dV dt. Isso no domínio do tempo. Quando eu passo no domínio da frequência, transformando para fasores, eu vou ter que esta corrente fasorial I vai ser igual a J ômega C, que multiplica a tensão fasorial V. Graficamente, eu tenho a tensão V com ângulo de fase φ, como mostrado aqui, e 90 graus adiantado eu tenho a nossa corrente. Então, a corrente está adiantada em relação à tensão, ou a tensão está atrasada em relação à corrente. Lembrando que são fasores, então vai ficar girando aqui com velocidade angular ômega. Então, eu tenho um elemento R, no domínio do tempo é RI. No domínio da frequência, a tensão é RI, não muda. Esse cara aqui, tanto a corrente quanto a tensão, estão em fase. Para o indutor L, a tensão é L dI dt. E eu tenho a tensão igual a J ômega Li. Esse J faz a corrente e a tensão no indutor ficarem fora de fase. O mesmo ocorre com o capacitor C. A corrente nele é C dV dt. Na forma fasorial, a tensão vai ser igual a I fasorial dividido por J ômega C. Este J faz com que a corrente e a tensão fiquem fora de fase. Exemplo. A tensão V é igual a 12 cosseno de 60t mais 45 graus. É aplicada ao indutor de 0,1 Henry. Determine a corrente em regime estacionário através do indutor. O fasor V, em negrito aqui, vai ser igual a 12 fase 45 graus. Isso em volts. Então, módulo, fase, e eu omito essa parte aqui. Qual que vai ser a corrente? Nós temos que V vai ser igual a J ômega Li. Como nós queremos a corrente, I vai ser igual a V dividido por J ômega L. Então agora eu vou substituir os valores. 12 fase 45 graus dividido por J 60, que multiplica 0,1. Então aqui eu vou ter 12 fase 45 graus, são 5, dividido por 6 fase 90 graus. Agora eu vou realizar a divisão entre esses dois e a subtração entre a fase. Então nós vamos ter 2 fase menos 45 amperes. Convertendo novamente para o domínio do tempo, teremos um I de t igual a 2 cosseno de quem? 60, que é a parte angular, 60t, mais a fase, que é menos 45 graus. Então, vamos chegar aqui e menos 45 graus. Isso em ampere. Anteriormente, obtivemos as relações tensão-corrente para os três elementos passivos como segue. V vai ser igual a RI para o resistor, para o indutor V igual a J ômega Li e para o capacitor V igual a I sobre J ômega C. Essas equações podem ser escritas em termos da razão entre a tensão fasorial e a corrente fasorial como indicado. V sobre I igual a R, V sobre I igual a J ômega L para o indutor e V sobre I igual a 1 sobre J ômega C para o capacitor. Dessas três expressões, obtemos a lei de Ohm na forma fasorial para qualquer tipo de elemento. Z, que vai ser a impedância, vai ser igual a tensão sobre corrente. Ou V vai ser igual a impedância vezes corrente.
Então, Z é um valor dependente da frequência, conhecido como impedância e medido em ohms. A impedância Z de um circuito é a razão entre a tensão fasorial V e a corrente fasorial I, medida em ohms. Sendo um valor complexo, a impedância pode ser expressa na forma retangular, como sendo Z igual a R mais JX, que é parte real, mais J parte imaginária. Também pode ser escrito na forma polar. Z vai ser igual a módulo de Z, fase θ. Assim, nós vamos ter que Z vai ser igual a R mais JX, que vai ser igual a módulo de Z, fase θ. Lembrando de algumas relações, o módulo de Z vai ser igual a raiz quadrada de R quadrado mais x quadrado. O θ, a tangente é menos 1 de x sobre R. R vai ser igual a módulo de Z cosseno θ. E x vai ser igual a módulo de Z seno θ. Tudo isso pode ser resumido em um triângulo. Eu posso fazer um triângulo aqui, onde eu coloco R, X e o módulo de Z aqui. Aqui eu vou ter o ângulo θ. Então, pelas relações trigonométricas desse triângulo, nós obtemos estas equações. Algumas vezes é conveniente trabalhar com o inverso da impedância. Ela é conhecida como admitância. A admitância Y é o inverso da impedância medida em Siemens. A admitância Y de um elemento, ou de um circuito, é a razão entre a corrente fasorial e a tensão fasorial desse elemento. Ou Y vai ser igual a 1 sobre Z, que é o inverso da impedância, ou corrente sobre tensão. Sendo valor complexo, podemos escrever Y como sendo G mais JB, que é parte real mais parte imaginária. G vai ser a parte real de Y e é chamado de condutância. B é igual à parte imaginária de Y, denominado sussepância. A admitância, condutância e sussepância são todas expressas em unidade Siemens, ou mols. Então, o G mais JB vai ser igual a 1 sobre R mais JX, que é o inverso. Então, racionalizando, eu vou obter que o G vai ser igual a R sobre R quadrado mais x quadrado, e o B vai ser igual a menos x dividido por R quadrado mais x quadrado. Então, temos uma tabela que explica aqui. Temos o elemento resistor, a impedância é R, a admitância é o inverso. O indutor, a impedância é JωL, enquanto a admitância é 1 sobre JωL. Para o capacitor, a impedância é 1 sobre JωC e a admitância é igual a JωC. Vamos lembrar, então, que um indutor ele é um curto-circuito em corrente contínua, quando está carregado, e em corrente alternada, em alta frequência, ele vai ser um circuito aberto. Por quê? Eu vou aumentar essa frequência ômega no meu indutor e eu vou aumentar a impedância. Se essa frequência é muito grande, eu tenho uma impedância muito grande, não passa corrente, ou seja, está aberto. No capacitor, ao contrário, eu tenho um circuito aberto em corrente contínua, que é o caso de frequência igual a zero. Então, a corrente contínua não tem frequência. Então, eu posso considerar que a frequência é igual a zero. Então, a impedância, quando eu tenho a frequência igual a zero aqui, vou botar zero mais, eu tenho ela infinito. Por isso que é um circuito aberto. Quando eu tenho um circuito em alta frequência, ou seja, ômega tende ao infinito, a impedância tende a zero. Ou seja, eu tenho um curto-circuito para altas frequências no capacitor. Vamos falar agora das leis de Kirchhoff no domínio da frequência. Para a lei de Kirchhoff das tensões, vamos considerar V1, V2 até Vn as tensões de um laço fechado. No regime estacionário senoidal, cada tensão pode ser escrita na forma de cosseno. Aí nós temos Vm1 cosseno, Vm2 até Vmn. Eu posso escrever como parte real de Vm1 é elevado a Jθ1 é elevado a Jωt. Com isso, eu posso simplificar para a parte real do V1 mais V2 mais Vn é elevado a Jωt, então os vetores dessas tensões. Uma vez que é elevado a Jωt é diferente de zero, então para isso ser verdade, V1 mais V2 mais Vn tem que ser igual a zero, indicando que a lei de Kirchhoff para tensão é válida para fasores. Seguindo o procedimento similar, podemos demonstrar que a lei de Kirchhoff para corrente também é válida para fasores. Chamarmos I1, I2 e N as correntes que entram ou saem em uma superfície fechada em um circuito distante T, nós vamos ter esta equação aqui. Se I1, I2 e N forem fasoriais das senoides I1, I2 e N, então nós vamos ter essa soma fasorial igual a zero. Então já vimos que a lei de Kirchhoff, tanto a tensão quanto a corrente, é válida para fasores. Vamos tratar agora da associação de impedâncias. Como eu tenho aqui várias impedâncias em série, fazendo a lei de Kirchhoff das tensões, eu vou ter essa soma de tensões que vai ser igual à corrente multiplicando a soma das impedâncias. Com isso, a impedância equivalente é tensão total sobre corrente que atravessa todos, que vai ser igual à soma das impedâncias individuais. Então, nossa impedância equivalente vai ser a soma das impedâncias em série. Quando eu tenho apenas duas impedâncias, a corrente é a tensão dessas duas impedâncias dividido por
Z1 mais Z2, que é o valor das impedâncias. Uma vez que V1 igual a Z1 que multiplica I e V2 igual a Z2 que multiplica I, então eu tenho aqui a forma do divisor de tensão, também válida para fasores. Então V1 vai ser igual a Z1, que é a impedância que eu quero saber a tensão, dividido por Z1 mais Z2, que é a soma das impedâncias que multiplica a tensão da fonte. O mesmo vale para V2, só que aí eu ponho Z2 no numerador. Vamos tratar agora em paralelo. Tenho várias impedâncias em paralelo. Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, nós vamos obter todas as correntes que saem desse nó aqui de cima, vai ser igual à tensão dessas impedâncias, que multiplica 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 e por aí vai. Lembrando que corrente é tensão sobre impedância. Assim, nós temos que 1 sobre a impedância equivalente vai ser igual a corrente sobre tensão, que vai ser igual à soma dos inversos das impedâncias. A mesma coisa para resistores, não é? Considerando apenas duas impedâncias individuais, nós temos que a tensão vai ser igual à corrente total multiplicando pela impedância equivalente, que vai ser igual a I1Z1, que é igual a I2Z2. Com isso, conseguimos montar a equação do divisor de corrente para a impedância, onde a corrente I1 vai ser a impedância do ramo onde eu não quero ver a corrente, dividido pela soma das impedâncias que multiplica a corrente que entra no ramo. E o I2 vai ser o contrário. Eu quero a corrente no I2, eu vou fazer Z1 dividido por Z1 mais Z2, que multiplica I. Lembrando que a corrente é inversamente proporcional à resistência ou impedância. Por isso aqui eu uso Z1 quando eu quero encontrar Z2. Para a conversão estrela-triângulo, é a mesma coisa que resistores, só que eu vou trocar onde é R por Z. Lembrando que se eu tenho resistências iguais no triângulo ou no delta, basta fazer Z delta vai ser igual a 3ZY ou ZY igual a 1/3 de Z delta. Para as demais configurações, eu vou usar as equações mostradas aqui em cima. Vamos fazer um exemplo. Determine a impedância de entrada do circuito na figura, supondo que o circuito opere com ômega igual a 50 radianos por segundo. Vamos considerar aqui, então, este é Z1, este conjunto será Z2, e este conjunto aqui será Z3. Como que eu vou fazer, então? Primeiro, Z1 vai ser igual a 1 sobre J ômega C. Então, nós vamos ter 1 dividido por J, que multiplica 50, que multiplica 2 vezes 10 a menos 3. Isso vai nos dar uma impedância de menos J10 ômega. O Z2, ele vai ser a soma dos dois aqui. Então, é 3 mais 1 sobre J ômega C de 10, né? Então, C de 10 milifarad. Com isso, nós vamos ter 3 mais 1 dividido por J, 50, que multiplica 10 vezes 10 a menos 3. Isso vai nos dar 3 menos J2 ohms. O Z3 vai ser igual à soma de 8 com 0,2 N, ou seja, 8 mais J ômega E. Então, nós vamos ter 8 mais J50, que multiplica 0,2. Isso será igual a 8 mais 10 ohms. A impedância total, chamada de Zin, ela vai ser igual a Z1, que está em série, que é este cara aqui, mais o paralelo desses dois aqui. Então, nós vamos ter Z1 mais Z2 paralelo com Z3. Isso vai ser igual, então, a menos J10, que é Z1, mais, como é que eu faço o paralelo mesmo de dois elementos? Produto pela soma. Então, vou fazer o produto de Z2 e Z3 dividido por Z2 mais Z3. Então, é 3 menos J2, que multiplica 8 mais J10, dividido por 11 mais J8. Já somando os dois aqui de uma vez. Com isso, eu vou ter menos J10. Resolvendo essa divisão aqui, eu tenho mais 3,22 menos J 1,07 ohms. Vale lembrar que na hora de realizar a divisão desse elemento aqui, eu vou transformar ambos para coordenadas polares. Aí eu consigo fazer módulo se divide e fase a gente subtrai. No fim, essa impedância Zin vai ser igual a 3,22 menos J 11,07 ohms.
Vamos fazer um exemplo. Determine V de T no circuito da figura. Então, temos um circuito aqui, onde eu tenho uma fonte senoidal e temos alguns elementos de resistor, capacitor e indutor. Então, primeiramente, a gente costuma redesenhar esse circuito para a forma fasorial. Então, ao invés de considerar a capacitância, a indutância, eu já vou considerar a impedância de todo mundo. Então, aqui eu tenho essa fonte, vou converter essa fonte na forma fasorial. Como fica? 20 fase menos 15 graus volt. Esse é o valor da fonte de forma fasorial. Bom, a resistência não muda, é 60 ohms. A impedância do capacitor vai ser 1 sobre J ômega C. Ou seja, 1 sobre J, ômega vale 4. Então, J4 que multiplica 10 vezes 10 menos 3. Menos J25 ômega. A impedância do indutor de 5R é J ômega L. Ou seja, J que multiplica 4 que multiplica 5. Que vai dar J20 ohms. Então, eu coloco aqui no circuito. Menos J25 ohms e J20 ohms. O V0 é a saída aqui neste carinha, esse aqui que vai ser o V0. Eu posso tirar o paralelo entre esses dois. Como que eu faço paralelo entre dois elementos? Produto pela soma. Então, eu vou chamar isso aqui de Z2. O Z2 ele vai ser menos J25 paralelo com J20. Então, eu vou fazer o produto pela soma. Vai ser menos J25 que multiplica J20 dividido por menos J25 mais J20. Isso vai ser igual a J100. Agora eu consigo fazer a impedância total ou simplesmente eu faço um divisor de tensão. Então, vou fazer um divisor de tensão aqui que vai ser mais fácil. A tensão fasorial V0 ela vai ser igual a Z2, que é a impedância que eu substituí esses dois aqui, não é? Dividido por Z1, que eu vou chamar ali do resistor, mais Z2, que multiplica a tensão de início, que é 20 fase 15 graus. Então, aqui eu vou ter J100, que divide por 60 mais J100, que multiplica 20 fase 15 graus. Como resposta, vamos ter 17,15 fase 15,96 volts. Para converter no domínio do tempo, eu sempre tenho que lembrar qual que é a frequência. Eu omito a frequência na hora que eu faço a transformação fasorial, mas eu preciso dela para voltar no domínio do tempo. Então, a tensão V0 de T no domínio do tempo vai ser o módulo, que é 17,25, que multiplica cosseno de 4T, que eu pego aqui da minha frequência, mais a fase, que é 15,96 graus, isso em volt. Como aplicações, nós temos uma ponte CA. Ela é usada na medida de indutância L de indutor e na capacitância C de um capacitor, sendo similar à ponte de Wheatstone para medição de uma resistência desconhecida. A fonte e o medidor devem ser CA. Então, antes eu tinha uma fonte e um medidor de corrente contínua, agora eu vou ter e precisar de uma fonte e um medidor de corrente alternada. A ponte vai estar equilibrada quando nenhuma corrente flui pelo medidor. Isso significa que V1 vai ser igual a V2. Então, aplicando o princípio de divisor de tensão, V1 vai ser igual a Z2, que divide por Z1 mais Z2, que multiplica V de S, que vai ser igual a tensão V2 no nó de K, que vai ser igual a Zx dividido por Z3 mais Zx, que multiplica a tensão da fonte. Portanto, Z2 dividido por Z1 mais Z2 vai ser igual a Zx dividido por Z3 mais Zx. Ou seja, Z2 Z3 igual a Z1 Zx, ou o Zx, que é o que eu quero encontrar, vai ser Z3 que divide por Z1, que multiplica V2. Em cada caso das figuras abaixo, dois resistores R1 e R2 são variados até que o medidor CA leia 0. Em seguida, a ponte é equilibrada. Assim nós vamos obter a indutância Lx vai ser igual a R2 dividido por R1, que multiplica Ls. E a capacitância Cx vai ser igual a R1 dividido por R2, que multiplica CS. Observe que o equilíbrio das pontes CA da figura não depende da frequência F da fonte CA. Não vai depender dessa frequência. E assim terminamos nossa aula de hoje sobre senoides e fasores.